Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, meu querido irmão, no texto sagrado de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor Jesus. Mateus 24. Creio que Deus falará muito conosco nesse momento aqui, através da palavra de Deus. Mateus 24. Encontre aí na sua Bíblia. Estou aguardando que os irmãos procurem, para a gente poder ler a palavra de Deus. A partir do versículo 29, alguns versículos da palavra do Senhor. Amém? Procure aí então. Nós vamos já ler essa palavra poderosa de Jesus. Vamos lá? Mateus 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Louvado seja Deus para sempre. Eu quero trazer um outro versículo aqui da palavra de Deus. Também servirá para nós nos ajudar a seguir o caminho aqui que precisamos. Versículo 21 do capítulo 24. Porque haverá então grande aflição ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Amém. Meus amados e queridos irmãos, antes de adentrarmos no conteúdo em si do texto de Mateus 24 e alguns textos que vão ser mencionados, quero fazer aqui algumas considerações iniciais. Por exemplo, sobre a tribulação, a começar usando o texto do versículo 21 de Mateus 24, falando da grande tribulação e tratando de um olhar histórico do século I, em que os irmãos do século I, os apóstolos, Paulo, outros mais, no século II, III e IV, estavam vivendo, chamado de tribulação. Eles estavam vivendo a tribulação. Tribulação esta que não era apenas em uma área da vida. Eles estavam sendo atribulados em todas as áreas, por causa da fé que tinham em Jesus. Então eles sofriam no aspecto físico, financeiro, eles eram espoliados seus bens, suas casas, tudo que era deles. Sofria no âmbito familiar, também questões, se eles permitissem, sofreriam questões emocionais, mas creio que eles estavam seguros em Cristo e estavam tranquilos com relação a essa área emocional das suas vidas, mas estavam sendo atribulados. Então assim, tribulação não é uma novidade na vida de um cristão do século I e os posteriores séculos, da era da igreja, desde o século I a seguir. Para nós no Brasil, sim, é uma novidade, sermos atribulados em todas as áreas, sentido até de sermos prejudicados no físico, prejudicados na questão da nossa liberdade,
dos nossos bens, da nossa casa, daquilo que nós temos. Então assim, nós temos uma tranquilidade no Brasil. Evidentemente, os irmãos de outros locais e nações são perseguidos, e a missão, aí está aí o Figueiredo para dizer, que a missão ela concentra-se em esforços para mandar recursos para os irmãos e também financeiro e oração, porque eles são perseguidos, até mortos por causa de Jesus. Então assim, a tribulação já está presente na vida de muitos cristãos. Então não era uma novidade a tribulação na vida dos cristãos do século I. Outra coisa importante que nós devemos entender é que esta tribulação, que é apresentada em Mateus capítulo 24, versículo 21, é uma tribulação. Então é preciso diferenciar da grande tribulação para o juízo de Deus. O juízo de Deus virá sobre todos os ímpios, sobre todos os envolvidos, personagens envolvidos nessa linha diabólica que é o anticristo e o falso profeta e seus seguidores. Então o juízo de Deus virá sobre todos eles de forma terrível, como nunca. Inclusive, se você olhar o Apocalipse, verá que ele vai dizer sobre os ais. Ai da cidade, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das trombetas, por causa da ira de Deus. Então sim, será tenebroso, como nunca houve, e jamais haverá coisa igual. Então, é preciso diferenciar a grande tribulação no sentido de estar colocando um paralelo entre grande tribulação e juízo de Deus, que vai acontecer aqui, tá certo? Por exemplo, nós temos uma referência em Êxodo, que o Egito sofria os justos juízos de Deus por causa da rebeldia de Faraó e seus seguidores, enquanto que na terra de Gósen, ou de Gozém, estava lá o povo de Deus, tranquilos, protegidos para a glória do nome do Senhor. Assim, há uma diferença. Deus executando seu juízo sobre os ímpios, sobre o mal, o falso profeta, o anticristo, e a grande tribulação acontecendo, onde tudo isso vai ocorrer na vida das pessoas. Tá certo? Então, assim, essas considerações iniciais são importantíssimas, porque vai nos situar. Nós estamos falando aqui de 3 visões ou teorias que são difundidas entre as pessoas, que é o pré-tribulacionismo, que vocês sabem que nós adotamos, né? O pré-tribulacionismo, aí alguns adotam. O outro é o pós-tribulacionismo e temos o mid-tribulacionismo. O pré, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, né? De fato, aí para não estarmos participando de forma nenhuma. O outro, pós-tribulacionismo, que vai dizer que nós vamos estar passando pela grande tribulação, né? E haverá toda essa dificuldade, né? Que os ataques satânicos serão muito grandes, e também os mid que acreditam que vão ser arrebatados nesse período. Nem vai ser depois, nem vai ser antes, mas no período próprio que eles serão arrebatados. Então são essas 3 teorias que nós temos, e eu quero trazer aqui uma
vista que as considerações iniciais já deu uma clareza, quero trazer aqui para nós, amados, sobre a questão do pré-tribulacionismo, que eles colocam como a iminência volta de Jesus. E alguns podem usar o termo da iminência volta de Jesus, dizendo que, por ser iminente, Jesus pode voltar a qualquer momento, é claro, né? É isso que a palavra significa. E isto deixa que os discípulos, ou os que virá o Jesus para arrebatá-los na visão pré-tribulacionista. E alguns podem usar isto como argumento, dizendo que isto é um estímulo. Jesus está deixando oculto isto, vai fazer isto também de forma iminente, para que os cristãos fiquem sempre alertas, sempre alertas. Outros afirmam que a vinda do Senhor será precedida por sinais, e esses sinais que evidenciam a volta de Jesus, podem fazer com que os crentes se despreocupem, fiquem despreocupados, vivendo em pecado, dizendo assim: olha, Jesus só vai voltar quando os sinais aparecerem, como está descrito em Mateus 24, né? Nós vimos lá, temos em Mateus 24, falando dos sinais que precedem a parousia, sinais que precedem a vinda de Jesus. Aí o cristão pode dizer: eu não preciso me preocupar se são sinais que vão mostrar que Jesus está vindo. Quando tiver faltando aí um pouco de sinais para ser evidenciado, eu corro para Jesus. Então, vou ficar pecando por aqui. Alguém pode dizer que isto seja um argumento que a pessoa pode usar, dizendo que os sinais, a indicação da volta de Cristo, que precede a vinda de Jesus, pode fazer com que as pessoas fiquem despreocupados. Sobre isto, eu tenho aqui Mateus 24, quero que você abra sua Bíblia, se puder, Mateus 24, 48, 51, porque o pastor responde aqui, né? Mateus 24, 48, 51, que está escrito o seguinte, observe isso: mas se aquele mau servo dizer no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, se algum cristão incorrer neste erro de dizer que porque o seu Senhor pode tardar, ou usando esse argumento de Mateus 24, 48, ou porque os sinais vão preceder a vinda de Jesus, então me indicam, como a contração indica o nascimento do filho, as contrações que vão se evoluindo para ficar mais forte até que o menino nasce. Se este argumento a pessoa usar para, então eu vou me espancar, eu vou beber, eu vou fazer tudo de errado e viver dissolutamente, acreditando que o Senhor vai tardar, o Senhor está dizendo que vai pegá-lo de surpresa. O que pegará a pessoa de surpresa? Porque ele está envolvido nas impiedades, no despreparo, na despreocupação com relação à volta do seu Senhor, preocupado apenas em viver dissolutamente, de tal maneira que o Senhor vai pegá-lo de surpresa. E a parte destas pessoas que estão usando esse argumento, de que o Senhor pode voltar amanhã, o Senhor pode voltar aqui só 10 anos, e nisso ficar despreocupado, é que ele vai ter a parte dele com os infiéis. E o texto de Mateus, no capítulo 24, versículo 50, ele será destinado para ir com os hipócritas que vão sofrer
muito com o pranto e ranger de dente, a eterna perdição de suas almas. Então, para aqueles que poderão usar esse argumento de que a volta iminente de Jesus estimula a gente a ser vigilante, o outro que usa que os sinais que precedem a vinda do Senhor podem dar assim uma certa desatenção da pessoa com relação à vinda de Jesus para ele pecar, fique com cuidado, porque Jesus poderá pegá-lo de surpresa, porque ele está envolvido com outras coisas, e ficará a sua parte com os que vão para o lugar onde está rangindo dente e tendo prantos, que é o lugar de tormento, que é a segunda morte que nós estamos descrevendo, está descrita em Apocalipse, tá certo? Então, assim, inicialmente essa mensagem é clara para nós podermos já entrarmos no tema. Os salvos passarão pela grande tribulação. Nós temos isto aqui, quando os discípulos se aproximaram de Jesus, que estavam no monte, eles tinham visto o templo, e eles fizeram uma pergunta para Jesus, perguntando o seguinte: quando serão essas coisas? Está falando da destruição do templo, né? Que ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E ele diz: e que sinal haverá da tua vinda? E aí tem a outra pergunta: e do fim do mundo? Então, eles fazem esta pergunta, e Jesus então vai explicar para eles algumas coisas importantíssimas. Aí nós temos, assim, de um breve resumo, do que apontam os que acreditam no pré-tribulacionismo. Nós acreditamos, usando os textos bíblicos, que Jesus virá, de fato, 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17, Jesus virá de fato, e a sua vinda, para que seja explicada as duas fases, uma, Apocalipse 1 e 7, todo olho verá, e também com essa frase de todo olho verá, que será a segunda fase da vinda de Jesus, justamente da grande tribulação. Então, assim, o Apocalipse 1 e 7 está relacionado, na visão pré-tribulacionista, àqueles que realmente estarão na grande tribulação, onde Jesus virá com poder e grande glória, e vai fazer o que está escrito em Mateus, vai vir, as pessoas vão se lamentar, todo olho verão. Essa é a visão pós-tribulacionista, e ele vai juntar os seus escolhidos em todos os cantos da terra, e então reunirá os seus escolhidos, e aí seguirá para o milênio. Então, assim, na outra parte nós temos a fase, são duas fases, a fase que é o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17, onde o harpazo ali, alguns entendem na visão pré-tribulacionista, que será o evento iminente de Jesus para levar seu povo para estar no galardão, ser galardoado, depois as bodas do Cordeiro, e depois retornarem para a terra para executar ações contra toda a impiedade. Então, assim, um resumo breve que eu quero colocar para você, essas duas visões que estamos abordando aqui, o pré-tribulacionismo de forma bem sucinta e o pós-tribulacionismo, nos colocam nessa situação. No pré-tribulacionismo nós vamos em oculto, secretamente, ser tirado da terra para encontrar o Senhor nos ares, conforme 1 Tessalonicenses 4, 15 a seguir.
Na visão pós-tribulacionista, nós passaremos pela grande tribulação, será após a grande tribulação, o nosso encontro com o Senhor, sendo apenas uma vinda, não duas fases de uma vinda. Na visão pré-tribulacionista tem duas fases, o arrebatamento e a vinda do Senhor para aniquilar todo o mal. Na visão pós-tribulacionista, apenas Jesus vem e busca os seus e vai dar cabo toda a maldade. Então veja isso. São duas visões aqui, que há textos na Bíblia que são fundamentos para as duas visões. Até mesmo se utilizam da etimologia e de outros pormenores. O que a Bíblia diz, né? A gente perguntando assim parece estranho. O que a Bíblia diz sobre a verdade? Sobre a verdade de estar com o Senhor, de sair daqui para ir com o Senhor. O que a Bíblia diz, né? Eu quero trazer uma abordagem aos irmãos aqui, dizendo o seguinte: o mais importante de todos, e você vai há de convir comigo, o mais importante são as doutrinas fundamentais do cristianismo. Os irmãos, claro que sabem disso. Por exemplo, que dias temos culto? A igreja fizeram os cultos no primeiro século, os seus dias, né? Primeiro dia da semana. Hoje nós temos cultos em vários dias. Em algumas igrejas diferem entre cultos e entre dias de culto. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia estabelece o culto. Pronto, essa é a doutrina fundamental. Qualquer que seja a frase que coloca em xeque a doutrina fundamental da Bíblia, que é: Jesus estabelece os cultos. O culto acontece. É uma doutrina bíblica o culto. Se você colocar que será na quinta, ou na sexta, ou na quarta, são estabelecimentos que nós fazemos para que nós possamos adorar o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, assim, sobre a vinda do Senhor, o importante saber, e que nós concordamos plenamente, todos nós concordamos plenamente que Jesus virá. Tanto o pós, tanto o mid, como o pré-tribulacionista acredita que Jesus virá. Pronto, isso é inegociável. Isso é inegável. Isso não tem como não acreditar. Jesus virá, está escrito em Mateus 24, onde se apresenta que a grande tribulação vai se desenvolver, onde os textos bíblicos que são utilizados pelos os pós-tribulacionistas afirmam Jesus virá. O pré-tribulacionismo afirma que Jesus virá também. Jesus virá, sendo a sua visão antes, mas virá. E o mid também, Jesus virá. Então nós concordamos, porque é uma doutrina fundamental, inquestionável. Jesus virá buscar a sua igreja. Concordamos nisso em gênero, número e grau. Então, qual é a teoria certa? Eu não quero abordar a teoria certa. Eu quero trazer aqui algum aprendizado que extraímos de Mateus 24, versículo 4. Extraí aqui um aprendizado de Mateus 24, versículo 4 a seguir. Escute bem isso. Para que subamos com Jesus quando ele voltar. Veja, vamos extrair alguns aprendizados aqui de Mateus 24, 4, digo novamente. Para que subamos quando Jesus voltar. Todos nós veremos Jesus, iremos ao seu encontro, e isto é inquestionável.
Agora, algumas coisas são importantes destacar aqui. No versículo, por exemplo, 4 de Mateus 24, Jesus disse aos seus discípulos, pré, pós, mide, diz a seus discípulos, versículo 4, se acautelem, que ninguém vos engane. Então, ele está falando para nós aqui, meus irmãos, se acautelar, para que ninguém venha nos enganar. Se acautelar aqui significa ser cauteloso, não ser precipitado nas coisas, não acreditar nas informações que são entregues, são difundidas, sem que busque investigar, examinar, perguntar com diligência para obter plenamente, de forma clara, a verdade, para distingui-la da mentira. Então, Jesus fala a todos nós para termos cautela, para que ninguém nos engane. Veja isso. Para que subamos com Jesus no céu, para o céu, Jesus nos manda uma mensagem: se acautele, para que ninguém te engane. Não tem muita gente, inclusive, olha, veja só, quero citar só um caso de uma pessoa que estava em Imperatriz e ele saiu para São Paulo, porque dizia que lá tinha um profeta que curava. Olha só que situação que a pessoa se encontra. Jesus disse que Ele é o curador, Ele que cura, Ele que opera milagre. E a pessoa se deixa ser conduzida de maneira errada, como que Jesus não estivesse próximo de si, o amasse a ponto de curá-lo e de estar preocupado com ele, e ele vai buscar isso em pessoas. Então assim, facilmente as pessoas são enganáveis. E Jesus está falando para nós que queremos ir ao seu encontro, queremos subir às mansões celestiais, que a nossa preocupação não se dá em se eu vou para a grande tribulação, se eu vou para o arrebatamento oculto, se eu vou para ser arrebatado no período. Jesus não está querendo que nos preocupemos nestas coisas em si. Isso é para debate, para estudo, para termos a nossa posição, e se alguém quiser tomar alguma posição. Mas o mais importante de todas estas coisas é se acautele para que você não seja enganada, e então passe a perder a oportunidade de subir com Jesus. Por que ele falou isto? Porque ele está falando de muitos profetas falsos, cristos falsos, que vão surgir na vida dizendo serem cristos, dizendo ser Cristo verdadeiro, e falsos profetas dizendo ser verdadeiros. E nós já encontramos muitos que, em vez de aproximar a pessoa de Deus, faz com que eles fiquem escravos e fiquem distantes de Deus, entendendo que eles não têm como estarem se relacionando com Deus. Então, a cautela é importantíssima para quem quer subir ao encontro do Senhor, e é isto que ele manda a mensagem para nós, em toda a Escritura, inclusive Mateus 24:4. Outra coisa que ele quer que seus discípulos, pré, pós e mide, aqueles que estão divergindo em teorias de como nós seremos levados, se é antes da tribulação, se é depois da tribulação, ou se é na tribulação. Então ele quer que no versículo 6, seus discípulos, ao ouvirem o que ele descreveu, que é guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos em vários lugares, que eles, ao ouvirem os rumores, as guerras, ouvirem que está havendo pestes, como essa pandemia de agora, eles não se assustem. Olha isto. Como é que eu não vou me assustar?
Cristo em nós, trazendo tranquilidade, sua palavra que é poderosa e eficaz, dando para nós, para o nosso coração, aplicando em nossa vida, de modo que nós possamos passar pelas turbulências sem estar assustado. Diferente dos discípulos, quando viram Jesus e acharam que era um fantasma, começaram a gritar a ele: não temais. Então, quando vocês ouvirem dessas coisas, guerras, rumores de guerras, ele diz para nós não se assustar, não vos assusteis. Sabe por quê, irmãos, que Jesus fala de não estarmos assustados? Porque a pessoa que vive assustada, ele adoece, ele perde o equilíbrio da vida, ele perde a visão de onde ele deve chegar, da meta estabelecida, porque ele está assustado, está perturbado, está desequilibrado, desconfortável. Jesus está falando para seus discípulos, sejam ele pré-tribulacional, seja ele pós, seja ele mid, que ele não se assuste ao ver os acontecimentos se dando, evidenciando-se no decurso da nossa vida aqui. Aqueles que estão vivos, não se assuste com nada do que você está ouvindo e que está vendo, que são as guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, todo tipo de coisa. Não se assuste com isso. Ele quer que você tenha equilíbrio, fique focado, mantenha-se firme na meta estabelecida, que é chegar num céu de glória e de paz, e não fique assustado, desequilibrado, desconfortável pelos acontecimentos. Há muita gente, por causa dessa pandemia, que está assustado, aterrorizado, não sabe o que fazer, fica desequilibrado e acaba perdendo o direcionamento, perde também a liderança, perde também a maneira agradável de conduzir sua casa, sua vida em Jesus, perde toda a sensibilidade espiritual, porque vive assustado, com problemas de desconforto na vida. Então veja isso, Jesus está falando para nós, seus discípulos: não se assustem, não se assustem. Nós temos outra questão colocada por Jesus aqui, no versículo de número 5, 6 e 7, para nós, seus discípulos, versículos 5, 6 e 7, se você quiser encontrar na sua Bíblia aí, está escrito assim, olha isso que ele vai dizer: saber que estas coisas, eu sou Cristo, e que engana, olha como Jesus falou aqui, irmãos, vai enganar mais do que é Cristo, que Cristo chegou, que Cristo está ali, que Cristo está acolá, e a pessoa está seguindo. E Jesus disse que eles vão enganar muita gente, E também outra coisa que você deve saber é que essas guerras, esses rumores de guerra, essas pestes, esses terremotos não significam o fim. Como pode alguém dizer: vai ser o fim, se houver uma guerra vai ser o fim. Não é o fim. Pode ser a guerra que for, irmãos, não é o fim. O fim não vai ser com essas guerras, rumores de guerras que estão acontecendo ou que podem acontecer. Nenhuma guerra estabelece o fim. Pode ser o que for. Nenhuma pandemia estabelece o fim. Nenhuma peste, até a peste negra que foi há tempos atrás, na Idade Média, não estabelece o fim. Ponha isso no seu coração. Eu sei que não é o fim. Isto não é o fim. Então nós precisamos saber disso. Mesmo quando todos os rumores e as coisas estiverem acontecendo, saiba, não é o fim. Não é o fim. Então precisamos saber disso também, para podermos ter em nossa vida, em nosso coração, ciência de como se dará todas as coisas. E nós temos isto.
como os desdobramentos acontecerão, desde a nossa vida em Cristo aqui, aos acontecimentos da vinda de Jesus e sequências do que está descrito na Bíblia. Então Jesus está logo falando para nós, para a gente não ficar perdido, como alguém diz, cego no meio do tiroteio, né? Achando que já foi, não é o fim, não é o fim. Outra coisa importante para que a mensagem que Jesus transmite para nós, pré, pós e mid, Jesus transmite a mensagem para nós no versículo 13, muito importante, versículo 13, que está escrito assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perceba, meus queridos irmãos, que não serão salvos aqueles que acreditam que a grande tribulação os cristãos vão passar. Ele não disse isso, que vão ser salvos quem acredita ou quem entendeu que a igreja vai passar pela grande tribulação. Veja como isso não é tão importante em si, em consideração com esta primária mensagem de Jesus. Ele não disse: olha, quem estiver aguardando-me na iminência da minha volta é que vão ser arrebatados para estar comigo nos ares, para sempre estar comigo no céu. Ele não falou isso. E os mid, olha, se você acreditar e tiver ciência de que você vai ser arrebatado no meio da tribulação, você subirá comigo. Não foi isso que ele disse. Não disse isso. Isso aí são teorias. Uma dessas acontecerá. Uma dessas teorias acontecerá. Mas Jesus está dando ênfase, dizendo que isso é muito importante. Não está. E o que ele está fitando aqui? Relevância, dando relevância. Está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que perseverar até o fim. Ele está falando que se alguém perseverar, vai ser salvo. Amém? Então, quem perseverar vai ser salvo. Não quem estiver esperando a subir no arrebatamento, estiver esperando ir na grande tribulação, estiver esperando o meio da tribulação, não. Aquele que ficar firme, que se manter, que resistir os ataques, as afrontas, os toques inimigos, as tentativas inimigas, para desvincularmos de Jesus. Aqueles que perseverar até o fim, este será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos outra mensagem de Jesus ao pré, pós e mid, dizendo o seguinte, versículo 24 e 26. Quando está escrito a palavra de Deus, 24 e 26, porque surgirão falsos cristos, farão falsos sinais, grandes sinais, se possível, os sinais são tão convincentes que, se possível, enganariam até os escolhidos. E Jesus está dizendo: eu estou dizendo antes, que predizer é dizer antes, eu estou dizendo antes a vocês. Então, quando aparecer alguém por aí, ele lá está no deserto, ele está no interior da casa, ele está no céu, não acredite. Deixa eu trazer uma mensagem aqui para os irmãos queridos, de algo que Deus falou comigo quando eu estava lá na segunda igreja. Tinha uma pessoa que gostava de estar falando de profecia, levando para lá e para cá, e chamar vocês, vem orar, tem um profeta aqui e tal. Aí eu disse assim: rapaz, eu vou lá. Disse que era um profeta muito usado por Deus, muito usado por Deus. Eu disse: aí eu vou já, Deus vai falar comigo. Aí Deus falou assim para mim: você vai me trocar? Vai me trocar por ele? Você entende isso? Então, tem que ter cuidado. Por mais que ele seja legítimo, não é para nós estarmos correndo de um lado para outro, como que nós não temos um pastor para cuidar da nossa vida, como Deus não colocou um pastor humano para ser o representante de Deus na terra. Então assim, ele está dizendo: se vocês ouvirem isso, cuidado, que esses grandes sinais
podem enganar até os escolhidos. Se fosse possível, né? Se fosse possível, enganaria até os escolhidos. De tão convincente que é. Tem que ter cuidado, tem que estar segurando na Bíblia, olhando as Escrituras, prestando atenção direito, para não cair no engodo de Satanás. Então, uma das coisas que nós devemos extrair de aprendizado de Mateus 24 é: eu não acredito nos anúncios que Cristo chegou. Cristo chegou, Cristo está ali, Cristo está no deserto, corra atrás dele. Não vá, não vá. Cuidado com isso, porque eles surgiram e com o decorrer da vida aqui como cristãos, vai se intensificar os muitos cristos que estão surgindo, que vão surgir. Tá bom? Outra coisa, só para finalizar aqui, é que os cuidados específicos que Jesus transmite para seus filhos, para que eles tenham cuidados específicos. Eu quero trazer aqui Lucas 21, 34, que está escrito o seguinte, 21, 34, olha isso aqui, ó. E olhai por vós, pós e mide, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriagueis dos cuidados da vida. Olha isso, hein? Preste atenção. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha isso que ele está colocando aqui especificamente. Cuidados da vida. Lembra desses cuidados normais? Casar, dar-se em casamento. Qual o problema de casar e dar em casamento? Qual o problema de estar nas festas? Cuidado com os cuidados da vida, para que eles não te deixem ébrio, te deixe entorpecido em sua mente, entorpecido no espírito, de maneira que você vai ficar focado nesses cuidados da vida, nesta embriaguez, nesta glutonaria. Cuidado para não focar o olhar a estas coisas, de maneira que eles venham trazer embriaguez espiritual, deixar a pessoa entorpecido em sua mente, em seu espírito, e quando Jesus voltar, ela não vai perceber e vai ficar para trás. Então, vários aprendizados extraímos aqui, e olha, não sou eu que estou inventando aqui não, meus queridos. Jesus está falando para todos nós que queremos subir para encontrar-se com Jesus. Quem quer subir para se encontrar com Jesus, ele não disse, seja pré, seja pós, seja mid. Ele não disse que você tem que ter cuidado para ser mid, tem que ter cuidado para ser pós, tem que ser cuidado para você ser pré. Não, ele disse aqui para nós, se acautele, não vos assusteis, saber destas coisas, persevera até o fim, não acredite nos anúncios de Cristo, aí esses Cristos surgindo, e cuidados específicos que nós devemos ter. Amém? Então eu quero orar com você.